Gra- Certo. Eu vou tentar falar mais alto, vou tentar aumentar até um pouquinho mais o volume aqui, para melhorar para vocês aí, tá? Pronto. Aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na primeira aula de hoje, a gente vai dar continuidade à parte de reações inorgânicas, tá? Ui, perdão, desculpa. Na semana passada a gente estava falando sobre reações de óxidos, né? Confere para mim. Hum. Então eu vou fazer o seguinte. Nossa, eu tô estranho, olha. Olha lá. Oh. Tá, então tá. Já estava assim, tá tudo certo. É, então eu vou fazer o seguinte: como a gente veio nessa toada de estudar ácidos, bases, sais e óxidos, eu vou continuar nessa toada, só que agora entrando na parte de reações inorgânicas, tá? Dentro das reações inorgânicas, a gente vai dar especial atenção para duas delas: as reações de dupla troca e as de simples troca, tá? Como a gente já vem estudando reação de neutralização, reação ácido-base, eu vou começar pelas reações de dupla troca. Reações de dupla troca. Quando a gente estuda reações químicas, a gente faz esse estudo dividido, obviamente, em duas áreas, né? Uma parte na orgânica e a outra parte na inorgânica. Dentro da inorgânica, a gente costuma trabalhar de maneira mais detalhada quatro tipos de reações: reação de dupla troca, simples troca, síntese e análise. Então, a nossa ideia é, durante essas próximas, pelas duas aulas, a gente encerrar o estudo dos compostos inorgânicos falando sobre essas reações. De uma certa maneira, pessoal, a gente já estudou uma parte de reações inorgânicas quando a gente estudou neutralização, quando a gente estudou as reações envolvendo óxidos com água ou óxidos com ácidos, como a gente viu na semana passada. Então, isso aqui é mais um complemento de reações a mais do que a gente vai estudar. Quando que, por que a reação de dupla troca é importante? Porque acho que ela é a que mais aparece para nós, tanto em questão de estequiometria, às vezes numa questão de termoquímica, de cinética, vai aparecer. A dupla troca, ela tem algumas características específicas, tá? Você vai bater o olho nela e falar assim, opa, isso aqui é uma dupla troca. Primeira, ela envolve dois reagentes que são necessariamente substâncias que a gente conhece bem, tá? Pode ser ácido com base, pode ser sal com ácido, pode ser base com ácido. A gente tem ácidos, bases ou sais, tá? Então você vai ter combinação desses dois, ou ácido com base, ou ácido com sal, ou sal com base, tá? Segunda coisa, geralmente, não sempre, mas geralmente, ocorrem em solução aquosa. Aquosa, tá? O que isso significa, né? Juntando informações de coisas que a gente já sabe. A gente sabe que eletrólitos, ácidos, bases e sais são substâncias que, quando estão na solução aquosa, tendem a liberar íons, ou por dissociação ou por ionização, né? Então a gente vai pegar substâncias como essas, vamos colocar na água e vamos dissociar. Geralmente, a dissociação acontece na água, né, para deixar a reação mais rápida. Como é uma reação que vai envolver necessariamente a presença de íons, cátions e ânions, essa reação ela tende a acontecer mais rapidamente se ela ocorrer na área, na área, na água. Como que é o mecanismo geral? Vamos colocar aqui, ó, mecanismo geral. E aí, em cima desse mecanismo, a gente vai fazendo nossas explicações. Imagina uma substância, pessoal, qualquer ela, do tipo eletrólito, representada por AB. AB.
Tá? Esse A e esse B, a gente vai enxergar eles como se eles fossem íons. Então, por exemplo, se isso aqui for um ácido, o AB seria H+, e alguma coisa menos. Se isso aqui fosse uma base, o A seria um cátion, qualquer, né? E o B seria o OH. Então imagina que isso aqui são íons, tá? E aí eu vou reagir isso com outro eletrólito, CD, tá? Outra coisa muito importante, que a gente vai discutir isso durante a aula, tá? Mas já introduzindo essa ideia. Quando a reação acontece na água, sobretudo quando a gente está falando de eletrólito, é importante a gente lembrar que existem eletrólitos que na água tendem a se dissociar e tem eletrólitos que na água quase não dissociam. Qual é a característica que a gente está falando aqui, da capacidade do eletrólito de dissociar? É o que a gente chama de força. Lembra que a gente falou sobre ácidos fortes, ácidos fracos? Essa força do eletrólito, ela vai dizer para a gente como esse eletrólito estará na água. Então, eletrólitos fortes em água, a gente escreve assim, ó. O que significa que esse eletrólito, ele está dissociado. Dissociado. Tudo bem? Agora pensa o seguinte, pessoal. Embora nós não, embora a gente não esteja escrevendo isso explicitamente, o fato de eu escrever aqui, já nos dá a ideia de que esse eletrólito está com A mais e B menos separado. Então imagina que isso aqui está separado, tá? Separado. A mais, B menos. Aqui também, C mais, D menos. Quando você mistura as duas soluções, você vai misturar uma solução de um eletrólito com uma solução de um outro eletrólito. O que pode acontecer lá dentro? Pode acontecer uma associação de íons provenientes de eletrólitos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o íon A+, tá vendo esse carinha aqui, ó? Ele é um positivo, certo? Ele pode se juntar a esse cara aqui, ó. O íon positivo do primeiro eletrólito, olha a palavra que eu estou usando, se juntar ao ânion. Caso isso aconteça, eu vou formar o eletrólito AD. AD. Eu disse pode se formar AD, vocês já vão entender por quê, tá? A segunda troca, ela pode acontecer como? O cátion desse eletrólito, ó, seria o cátion do eletrólito 2, vamos chamar assim, com o ânion do primeiro eletrólito, tá? E aí eu vou formar C e D. C e D não, perdão. C e B. C e B, tá? Os dois produtos, pessoal, que a gente já vai discutir bastante sobre eles daqui a pouco, os dois produtos, eles são eletrólitos também. Por exemplo, né? Voltando um pouquinho à semana passada. Se isso aqui for ácido, isso aqui for base, isso aqui vai ser sal e água. Simples, tá? Então, quando a gente está falando de AD, CB, a gente está falando de substâncias que a gente conhece. Essas substâncias, vamos colocar aqui, ó, AD e CB, também serão eletrólitos. Também serão eletrólitos. Tá? Qual a importância da gente saber que esses dois caras também são eletrólitos? Porque dependendo da questão, ele pode pedir que você diga para ele qual é a característica do eletrólito formado. E o que isso quer dizer, né? O que está por trás dessa pergunta? Ah, qual que é a característica do eletrólito formado? Esse eletrólito aqui, ele pode ser, vamos escrever assim, ó, podem ser fracos ou fortes. Tudo bem? Os eletrólitos que a gente está produzindo, eles também podem ser fracos ou fortes.
Caso os eletrólitos sejam fracos, eles podem ser precipitados ou podem ser voláteis ou instáveis. Voláteis ou instáveis. E isso é uma das coisas que torna esse assunto um pouco desagradável. Por quê? Porque em alguns exercícios, não na maioria, mas em alguns exercícios o examinador ele vai querer que você fale um pouco sobre isso. Né? Ele não pede só para você montar a reação. Ele fala, ó, da reação do fulano com o Beltrano vai me dar um precipitado. Quem é o precipitado? Ou na reação do Beltrano com o Cicrano, eu vou ter liberação de gás. Que gás é esse? Então, em algumas situações, a gente vai estudar isso com bastante calma, a gente vai ter que saber um pouco quem são os principais eletrólitos que precipitam, quem são os principais eletrólitos que são voláteis. Então, aqui, a gente vai precisar de uma partezinha de decoreba, tá? Agora, pode acontecer da reação produzir eletrólitos fortes. Quando o eletrólito é forte e a reação está acontecendo dentro da água, esse eletrólito é produzido, só que ele fica dissociado. Então, ó, eletrólitos fortes tendem a permanecer dissociados em reações aquosas. Aquosas, tá? Vocês vão ver que montar a reação, pessoal, a técnica de montagem da reação, ela é bem simples. Aonde que a coisa eventualmente vai pegar? Nessa parte aqui. Quando a gente precisar decidir, eventualmente, se o eletrólito produzido é forte ou fraco, quem é o eletrólito forte, quem é o gás, tá? E em alguns vestibulares, aí já entrando numa parte mais conteudista mesmo, chega-se a cobrar até cor de precipitado. Por exemplo, eu tenho que saber que precipitados de cobre tem que ser azul. Eu tenho que saber que precipitado de ferro geralmente é marrom ou vermelho. Então, dependendo do nível do vestibular, esse tipo de informação também é um pouco relevante, tá? Eu vou mostrar para vocês com uns exemplos, tudo isso que eu estou falando. Vamos começar aqui. Exemplos. Vamos começar com formação de precipitados. Formação de precipitado. Para a gente poder tornar o exercício um pouco mais realista, eu vou pegar um exercício de vestibular e vou dar uma modificada nele, tá? Tenta imaginar o seguinte, ó. Eu vou fazer uma reação usando duas soluções. Eu vou pegar uma solução de NaCl e vou misturar com uma solução de AgNO3. Então, vamos lá. Cloreto de sódio, tá? Como que é esse sal aqui, gente? Hã? Nitrato, que vem do ácido nítrico, né? De prata. Tá, beleza. Tá vendo que eu escrevi aqui nos dois, né? Guarda essa informação, tá, gente? Dentro desse universo de reações de dupla troca, toda vez que eu escrever aqui, eu estou dizendo mais do que aqui. Eu estou dizendo que o eletrólito está dissociado. Então, quando você olhar para isso, num exercício de prova, tal, tenta imaginar que aqui você tem um monte de Na+ e Cl-. Deixa eu fazer um parênteses, eu não sei se vocês vão lembrar. Lembra quando a gente teve aula de soluções, isso antes das férias, que tinha um exercício que ele misturava uma solução de NaCl com uma solução de KCl, com uma outra solução de CaCl2 e pedia para a gente calcular concentrações? O raciocínio é o mesmo. Solução de eletrólito, eu tenho íon, beleza?
E aqui dentro eu também tenho um monte de íon. O eletrólito está dissolvido na água, está dissociado. Então eu tenho Ag+, e NO3-. Tá bom? Vou misturar. Vou misturar. Vai haver alguma reação química? Bom, vamos pensar. Se eu tiver a formação de um eletrólito fraco, o que significa isso, né? Se porventura um cátion e um ânion se unirem e não se soltarem mais, eu tenho um eletrólito fraco, tá? Então, para ter eletrólito fraco, não importa se ele é precipitado, se ele é volátil, se ele é instável, é preciso que os íons se unam e não se soltem mais, já que o eletrólito é fraco. Então, aqui eu tenho duas possibilidades de reações. Pensa nisso. Quais são as duas possibilidades de interação de íons que eu tenho? A primeira possibilidade seria o sódio mais o nitrato para formar um composto. Esse composto seria o nitrato de sódio. Tudo bem? Beleza? Que é o NaNO3. Agora, olha que interessante isso que eu vou comentar com vocês aqui. Eu sei, porque eu decorei. Estão entendendo? Eu sei porque eu decorei que o nitrato de sódio é um eletrólito forte. Aliás, eu decorei mais ainda. Eu decorei que todos os nitratos são eletrólitos fortes. O que significa dizer que todos os nitratos são eletrólitos fortes? Significa que quando esse nitrato estiver em água, ele não vai conseguir se unir ao sódio, já que em água o eletrólito tende a dissociar. Então, essa interação, ela não acontece dentro da água. Não ocorre. Pois resulta num eletrólito forte. Professor, mas você está querendo dizer que o Na+ e o NO3- não vão estar lá dentro? Não, eles vão estar lá dentro. Só que eles vão estar lá dentro na forma dissociada. Agora, a outra possibilidade seria a interação do Ag+ com o Cl-. Então, a prata e o nitrato, eles até gostariam de se juntar, mas não conseguem porque estão em solução aquosa e o eletrólito é forte. Professor, como que você sabe que o eletrólito é forte? Porque eu decorei. Agora, eu também decorei que o cloreto de prata é um eletrólito fraco. É um eletrólito fraco. Se ele é um eletrólito fraco, isto significa que, no momento em que a prata mais encontrar o cloro menos, mesmo estando em água, os dois se unem e não se separam mais. Então houve uma interação entre a prata, que estava nessa solução, e o cloreto. Então veja, imaginem agora, a gente misturou e temos o produto. O que eu vou encontrar lá dentro? Se eu misturar os dois frascos? Certamente eu vou encontrar aqui um sólido precipitado. Do que é esse precipitado? Cloreto de prata. Professor, como que você sabe que o cloreto de prata é um precipitado? Porque eu decorei. Agora, e aqui? O que eu vou encontrar? Aqui eu vou encontrar um monte de Na+,
e NO3 menos. Professor, mas eles não precipitam? Não. Isso é uma coisa interessante, gente. Nem todo eletrólito na água precipita. Por quê? Força. O eletrólito que precipita na água, ele só precipita porque ele não consegue dissociar. E ele só não consegue dissociar porque ele é um eletrólito fraco. Então veja que nas dupla trocas, muitas das vezes eu vou encontrar um cara formado aqui no sólido e o outro dissolvido na água. Como é que eu escrevo isso, professor? Você escreve assim, ó. Principalmente para quem for fazer a segunda fase. Ó, o NaNO3, você continua escrevendo ele aqui. Para dizer, olha, o sódio, ele continua dissociado e o nitrato continua dissociado. Agora, o AgCl você escreve assim, ó. O AgCl você escreve assim. Esse você escreve no estado sólido para dizer, olha, esse eletrólito é fraco, tá? Beleza? Tem o quê? Os cloretos em geral são brancos, tá? Cloreto de prata. Quando tiver uma cor mais ou menos famosa, eu falo. Mas em geral, o cloreto é branco. Esse aqui é um sólido branco. Aí, percebam como a questão é um pouco mais complexa do que aparenta ser, gente. Porque normalmente quando vocês estudam isso aqui em escola, vocês ficam muito martelando naquela brincadeirinha. Ah, pega o primeiro, junta com o segundo, pega o segundo, junta com o primeiro. Isso não é a coisa mais importante. O cara pode fazer 1000 perguntas aqui. Por exemplo, uma das perguntas que ele pode fazer aqui. Propõe para mim um método para separar isso. Quero separar. Eu quero, por exemplo, eu quero o nitrato de sódio. Como que eu faço para separar isso aqui? Separação do sistema. Vai, por exemplo, item A. Escreva a reação obtida indicando quem é o precipitado. Ei, acertei. Item B. Propõe uma técnica de separação simples para obter o nitrato de sódio sólido. Não, não, não. Não é assim. Gente, nós estamos numa segunda fase. Proponha uma técnica de separação. Blá, blá. Vamos lá. Vamos tentar elaborar uma pergunta, uma resposta. Se eu quero separar isso aqui, evidentemente eu vou precisar filtrar, mas não só filtrar. Eu vou pegar isso aqui. Então, ó, eu faria assim, ó, sistema. Aí eu faço uma filtração. Tá. Quando a gente fizer a filtração, hipoteticamente, a gente vai separar o sistema em duas fases. Eu vou ter uma fase sólida e vou ter uma fase aquosa. Tá bom? Beleza? Tá. E agora, bom, se eu quisesse o AgCl, estava tudo certo, acabou aqui. Como eu quero o NaNO3, e o NaNO3 ele está dissociado dentro da água, seria interessante a gente fazer uma outra coisa aqui, uma evaporação. Uma evaporação. Ó. Aí eu tenho a água e eu tenho o NaNO3 sólido. Tá bom? Beleza? E aí você integra dois tipos de assuntos. Quem gosta muito desse tipo de pergunta é a VUNESP. Tá? O item A, o cara põe uma questão de reação e no item B ele põe uma questão de separação. Ou, por exemplo, ele pode cobrar no item A a montagem da reação e no item B uma questão de estequiometria. Tá? Beleza. Outras coisas que a gente pode ainda explorar, tá? Sobre ainda as perguntas que podem aparecer. Quem são os íons espectadores? Quem são os íons espectadores?
Toda vez que a gente está fazendo uma reação envolvendo coisas iônicas, não toda vez, mentira, mas quase toda vez que a gente está fazendo reação com coisas iônicas, a gente vai observar a presença desses tais íons espectadores. De maneira muito ao pé da letra, íon espectador é o íon que assiste alguma coisa acontecer. Íon espectador é o íon que assiste alguma coisa acontecer, ok? Se eu perguntasse para vocês assim, gente, o que que aconteceu de fato daqui para cá? Conta para mim o que que vocês acham que aconteceu daqui para cá. Interações moleculares? Não. Eu trocaria a palavra molecular por iônica. Já melhora, porque é uma interação entre íons. Tá, beleza. Agora eu vou devolver com uma outra pergunta. Quantas interações iônicas vocês estão enxergando aqui? Duas? Alguém mais? Duas? Vamos fechar em duas? Não, só tem uma. Pensa bem. Nem tudo que parece é. Isso aqui não é uma interação iônica. Por que que isso não é uma interação iônica? Porque não tem interação. O Na grudou no NO3? O Na de fato grudou no NO3? Não. O Na antes estava solto. Tudo bem, ele estava com o Cl aqui dentro. Mas ele estava solto. E aqui ele continuou solto. O nitrato, por sua vez, também está na mesma ideia, na mesma história. Ele estava solto lá com o prata, só que agora ele está solto, continua solto, com o sódio e a prata ficou lá embaixo. Então, assim, se a gente for parar para analisar quimicamente falando, pensando nessa história de que na natureza as coisas se transformam, né? A única transformação química que aconteceu foi a junção do Ag+, do Cl- para formar o AgCl. Então, os íons espectadores, vamos escrever algumas coisas sobre eles aqui, ó. São aqueles que não interagiram durante o processo, que não se combinaram durante o processo. O Na+, e o NO3-. Só que veja como isso é chato, gente. Eu só sei que o Na e o NO3 não participaram do processo, por quê? Porque eu decorei que esse cara é um eletrólito forte e que, portanto, estando na água, esses íons não vão conseguir se juntar, tá? Depois, obviamente, nós vamos ter que construir uma tabela de quem é eletrólito forte, quem é eletrólito fraco, para a gente poder ter essa clareza, tá? Mas não se preocupem com essa questão de, eu tenho que decorar. Isso é um detalhe. Depois a gente se preocupa com isso. Agora, e outra coisa, né? O Ag+, e o Cl-, esses caras participaram. Eles participaram. Eles, na verdade, foram as únicas espécies que reagiram, certo? O Ag+, ele estava sozinho aqui, o cloro estava sozinho aqui, agora eles pareceram juntos. Então eu posso escrever essa reação de uma outra maneira. Podemos escrever a reação sem os íons espectadores. Podemos escrever a reação sem os íons espectadores. Quando a gente vai escrever a reação sem os íons espectadores, você só vai escrever aquilo que juntou. Juntou e ficou? Beleza, então acabou. Então você escreve Ag+,
mais Cl menos, formando a GCl. Observa que essa forma de escrever, ela descaracteriza completamente o nome dupla troca. Porque ela só concentra a nossa atenção em quem efetivamente junta e não separa. Quando você escreve essa forma de reação, você não quer saber com quem que o Ag+ estava. Aqui você não quer saber com quem que o Cl- estava. Você só quer saber que os dois caras vão se unir e vão formar um sólido precipitado. Quando você escreve a reação sem os íons espectadores, a gente chama isso aqui de forma iônica. Isso aqui é a forma iônica de escrever a reação. Tá? Beleza? Posso continuar, gente? Vou continuar aqui. Vou pegar um outro exemplo. Não. Esse aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. É um outro exemplo de precipitado, tá? Aqui, deixa eu fazer um outro parênteses, pessoal. Os exemplos que eu estou dando para vocês em aula, vou dar vários exemplos, já são os exemplos que mais aparecem em exercícios, tá? Então, por exemplo, em várias questões de dupla troca, aparecem questões onde se formam precipitados de cloreto de prata. Então, já estou aproveitando os próprios exemplos para trazer as situações mais famosas. Aqui tem uma situação bem famosa também, que é a formação de precipitado com bário. Então, eu tenho aqui, ó, cloreto de bário. Observa que eu já escrevi que o eletrólito é forte, ok? E vou reagir com ácido sulfúrico. Peraí que a câmera está meio... Aí, voltou. Calma. Com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é conhecidamente também um ácido forte, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a reação que vai acontecer entre os dois? Mentalmente, o que que eu sei? Eu já enxergo isso aqui dissociado. Tá? Então, eu vou fazer um rascunho, que a ideia, pessoal, é que esse rascunho fique só na sua cabeça. Tá? Ó, você mentalmente dissocia o cara. Bário e o cloro. Certo? Lembrando que o cloreto de bário tem dois cloros, tá? Então tá aqui. Daqui, a dissociação desse composto vai formar o quê? H+ e o sulfato, não é? Tá, então mentalmente eu dissociei o composto. Agora eu vou começar a fazer as combinações. A primeira combinação que eu vou fazer é do hidrogênio com o cloro formando HCl. O HCl é um ácido forte. Então eu já faço isso, ó. Forte. Já sei que ele está dissociado. Dissociado. Os sulfatos, pessoal, geralmente são solúveis, mas o sulfato de bário é uma exceção. De bário, de chumbo, de mercúrio. Então, o sulfato de bário, a hora que o bário encontrar o sulfato, ele vai grudar e não solta mais. E não solta mais. Precipitado de sulfato de bário. Tá. Outra reação com precipitação, dessa vez a gente formou um outro sal, que é um sal que é considerado um eletrólito fraco. Tá? Beleza? Se a gente for escrever a equação na forma iônica,
na forma iônica, bário mais 2Cl menos, dando BaCl2. Opa, 2Cl menos não, sulfato, perdão. Tá? Quando você monta a reação completa dessa forma, você consegue depois fazer o balanceamento no finalzinho. Ó. Tá vendo? Tem um 2 aqui no hidrogênio? 2. Eu vou colocar um 2 aqui, um A1. E deu, né? E deu. E deu. Tá aí, ó. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo. Esse aqui eu vou deixar vocês tentarem montar sozinhos, tá? Como que é o nome desse sal aqui, gente? Ele vem do hídrico, né? Ele vem do hídrico, ó. Então é eto, né? Cloreto de ferro 3. Aqui eu tenho que colocar o 3 por causa da carguinha do ferro, tá? Ferro tem carga dupla, lembra? Então apareceu ferro, eu ponho o 2 ou 3. Então eu vou reagir cloreto de ferro 3 com NaOH, com hidróxido de sódio. Tenta montar aí. Vamos ver se vocês descobrem quem é o precipitado da história. Vamos para os NOx. O NOx do ferro, vocês já falaram que é mais 3, né? O NOx do cloro aqui, gente, menos um. Beleza. Aqui mais um, menos um. Tá. Primeiro cátion da base com o ânion do sal, NaCl. Todos nós sabemos, ou se não sabemos todos, agora vamos saber, né? Que o NaCl é um eletrólito forte. Tipo assim, você não vai conseguir precipitar NaCl numa solução, gente, a não ser que você tenha um caminhão de sal. Tá? Esse sal é extremamente solúvel. Então, numa reação química, se você observar lá a formação de um precipitado, não vai ser NaCl, nem fudendo. Agora, quando a gente fala de bases, a maioria delas é fraca. A hora que o OH se unir com o ferro, tá vendo? Eu vou formar hidróxido de ferro 3, né? Lembrando que o ferro ele tem carga mais 3, tá? E assim como essa base, as outras que tem ferro, chumbo, zinco, prata, é tudo fraca. Essa base é a precipitada. Aqui tem precipitado vermelho. Precipitado avermelhado. Avermelhado. Geralmente precipitados de ferro têm a cor avermelhada. Geralmente o que dá cor pro precipitado, gente, é o cátion, tá? Não é o ânion. Tipo assim, o cloreto de sódio é branco, mas é por causa do sódio, não é por causa do cloreto, tá? Então, esse aqui é fácil lembrar, porque é só lembrar do teu sangue. É só lembrar do teu sangue, tá? Que é vermelho. Fala. Não. Geralmente, não, a gente vai fazer ligação com o cátion.
Compostos que têm sódio, por exemplo, tendem a ser eletrólitos fortes. Então, tipo, o hidróxido de sódio é forte, o cloreto de sódio é forte. Então a gente não vai por causa da força da base, a gente vai por causa do cátion em si, tá? Quando a gente for fazer as tabelinhas, eu organizo isso de uma forma bem didática. Beleza? Então, ó, em geral, pessoal, dica importante. Quando a gente está formando precipitado, porque isso também é uma outra coisa, às vezes o exercício ele solta essa dica. Falou, não sei o que, eu misturei fulano com fulano e formei um precipitado. Quando eu estou formando precipitado, você pode ter certeza, ou é sal ou é base. Não tem como formar precipitado ácido, por uma razão muito simples. Não tem ácido sólido. Para você formar uma coisa precipitada, pessoal, ela primeiro precisa ser sólida e depois não ser solúvel, concorda? Quais são os compostos sólidos que a gente estuda? Os iônicos. Então, ó, quando é precipitado, já vai a dica: ou é sal ou base, tá? Foram três os exemplos que eu coloquei aqui. Fala, Malu, desculpa. Não, porque não é redox. É, exatamente. O conceito de íon espectador ele varia de caso a caso. Por exemplo, o que que é um íon espectador numa dupla troca? É um íon que não associa. Na deslocamento, o que que vai ser o íon espectador? É o que não oxida nem reduz. É isso mesmo, tá? Beleza. Agora aqui, gente, tem casos importantíssimos, tá? Compostos voláteis e compostos instáveis. Então agora eu vou citar exemplos desses dois, tá bom? Oi, pode falar. Não, não, na verdade não é. Quem perguntou isso? Na verdade não é uma relação. É só o seguinte: quando você quer dizer que o composto está dissociado, você escreve aquoso. Quando você quer dizer que ele não está dissociado, você escreve o sólido. Então isso tem a ver com a força. Então, por exemplo, por que que eu escrevi aquoso no NaOH? Ah, porque ele é forte. Se ele é forte, ele está dissociado. Entendeu? Vamos lá. Agora, vamos colocar aqui: formação de instáveis e voláteis. Formação de instáveis e voláteis. Eu vou começar com os instáveis porque são os mais famosos. Certamente vocês já viram reações. A gente já fez em alguns casos aqui, em outro contexto, reações onde o cara pegava um ácido, colocava num sal, misturava com sal e dava CO2, por exemplo. Reações que envolvem compostos instáveis, elas estão associadas ou a produção desse cara aqui, ó, ou a produção desse cara aqui, ó. A gente tem um exemplo de cada tipo de composto, tanto ácido como base, de substâncias que são instáveis. Aqui, pessoal, é importante a gente fazer uma distinção entre instável e fraco, que são coisas diferentes. Quando você fala que um composto é fraco, você está dizendo que ele não tem capacidade de dissociar. Tá. Quando você fala que o composto é instável, você está dizendo que ele tem tempo de vida curto, que significa que, se ele for produzido em alguma reação, provavelmente segundos depois ele vai sofrer um outro processo, tá? Então veja, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. Esse composto aqui é um ácido fraco e instável, são coisas diferentes. Essa base, ela é forte, mas é instável. Então veja onde eu estou querendo chegar. A palavra forte e fraco não tem relação com instável e estável, ok? Tá, vamos falar um pouquinho sobre cada caso. Quando esse composto se forma dentro de uma reação de dupla troca, a gente pode escrever eles assim, ó. Se você quiser, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, a gente usa para compostos que são instáveis. São compostos que vão se transformar numa outra coisa. Um dos exemplos mais famosos que a gente tem disso aqui é essa reação aqui, ó.
carbonato de cálcio. Podia ser qualquer carbonato, eu escolhi o de cálcio. Esqueci de colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar assim. Ó, perceba que aqui existe uma importância, como eu já falei para vocês em alguns momentos, a importância de colocar os estados físicos. Aqui eu estou reagindo um pedaço de carbonato de cálcio sólido com uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então imagina a situação. Eu peguei um pedacinho de calcário, isso aqui é calcário, tá? Uma pedra, coloquei ela aqui no potinho e eu vou derramar nela ácido clorídrico dissolvido, tá? Ácido clorídrico dissolvido. Beleza. Vamos olhar para os íons para ver como que a gente vai fazer a troca. Gente, quem são os íons do KCO3? O cálcio, que tem carga mais 2. Então, por exemplo, se você já tiver isso meio aqui na cabeça, você não precisa ficar escrevendo isso toda hora. Você já sabe, o cálcio é mais 2. Então, coloca só aqui em cima, mais 2. E o carbonato é menos 2. Tá? Aqui você sabe que o H é mais 1 e o Cl é menos 1. Vamos imaginar então essa reação acontecendo dentro da solução. Coloquei o calcário dentro da solução de ácido clorídrico. Primeira troca que vai acontecer: cálcio com o cloreto, para formar cloreto de cálcio. Até onde a gente discutiu na aula de hoje, a maioria dos cloretos é solúvel em água. O cloreto de cálcio não é diferente, ele é um eletrólito forte. Só que agora vai acontecer a grande história. Por quê? Os íons H+, eles vão se unir ao CO3 para dar origem a isso aqui. Só que esse composto ele tem tempo de vida curto. Então, no momento exato em que essas moléculas aqui se transformam em H2CO3, que se produzem, isso aqui se decompõe em CO2 e água. Reações envolvendo compostos instáveis, se você não prestar atenção, você nem percebe que é uma dupla troca. Porque, tipo assim, se você for com aquela bitolinha A, B, C, D, dando A, D, B, C, você já se fode aqui, ó. Porque aqui você já tem dois produtos, tá vendo a mais? Então veja, o que que acontece aqui? Como é que eu percebo que isso é uma dupla troca? Vamos supor que você está lá numa prova, você precisa decidir se é ou não uma dupla troca. De cara eu já percebo que muito provavelmente é uma dupla troca, porque eu tenho dois reagentes que são eletrólitos. E lembrar o seguinte, pessoal, reação que tem CO2 e água, pelo menos dentro do nosso universo de vestibular, ou é combustão, ou é decomposição de carbonato por ácido. Porque combustão também libera CO2 e água, mas é outro contexto, tá? Então, esse CO2 e água seria isso aqui, ó, só que depois de decompor. Ó, tá? Vai ter reações, dependendo do exercício que você está pegando pela frente, ele vai escrever isso aqui. Mas é mais raro acontecer, por quê? Porque isso aqui não existe, realmente. Né? Ele não é formado e fica ali. Ele se transforma nisso daqui. Tá bom? Duas perguntinhas aqui, pessoal. Quem são os íons espectadores? Os íons espectadores. São aqueles que eu poderia, por exemplo, não me preocupar com escrevê-los. O cálcio e o cloreto, né? Fazendo o balanceamento aqui, ó, o balanceamento é só colocar um 2 aqui, né? Já deu. Quem são os íons que participaram do processo? São os não espectadores, os participantes. Oi? O cálcio? Ah, tá. Então, é porque na verdade assim, por que que a gente considera que o cálcio é um íon espectador? Porque na verdade ele não se juntou com ninguém. Ele estava junto, mas não reagiu. Quem reagiu de fato foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. Opa. Por exemplo, se eu quisesse tirar isso daqui,
Eu teria que fazer uma filtração. Aliás, nem daria para tirar isso daqui, né? Porque ele está dissolvido, eu teria que fazer uma evaporação, tá? Entendeu? Aí eu colocaria assim, ó. Essa daqui seria a reação. Ó. Oi. É. Não, não, mas por que que ele não existe? Então, ele já foi formado e depois produzido. Por isso, depois ele decompõe. Por isso que eu parti disso e cheguei no produto. Você vê que eu nem coloquei esse cara propriamente, tá? É, ele não tá grudado. Você acha que ele reagiu com o cloro mesmo? Se eu fosse pedir para você fazer um desenho do que está lá dentro, você desenharia o cálcio junto com o cloro? Por que não? Isso é que é foda, porque aqui, gente, essa expressão ela diz muito pra gente. Ela diz muito pra gente, tá? Ah, o cálcio ele desgrudou do carbonato, é verdade, é verdade. Mas foi onde eu disse pra vocês, gente, não importa se aqui tivesse cálcio, se tivesse sódio, a reação aconteceria do mesmo jeito, tá? Outra coisa importante aqui, tá? Duas, na verdade. Qual é a palavrinha mágica que vai acender a tua luz e falar: opa, estamos diante disso? Efervescência. Efervescência, gurizada. Essa palavra, ela está indicando que ocorre liberação de gás e ocorre liberação de gás de uma forma relativamente rápida. Isso é a palavra efervescência, tá? Ah, misturei um sólido com uma solução de um ácido e observei a formação de gás. Observei efervescência, CO2. Pergunta difícil aqui. Propõe um teste. Imagina que você está fazendo essa reação no laboratório. Então você pegou uma pedrinha de calcário, jogou ácido clorídrico, misturou e saiu um gás. Propõe para mim um teste para provar que esse gás é CO2. O teste que você quiser. Tem dois, tá? Já vou dar dica, tem dois. Ah, discorra. Hum. Então você está me dizendo que eu posso usar um indicador ácido base. Boa, boa. Esse é um caso. Por exemplo, a gente acabou. Acabou não. A semana passada a gente ficou discutindo aqui caráter ácido básico de óxidos, não é? E a gente descobriu que um dos óxidos mais famosos que tem caráter ácido é o CO2. Então, por exemplo, tem um exercício, gente, é que eu falei para vocês, esse tipo de exercício ele vai mais longe do que e troca íon. Ele pede para você, do nada, propor um teste desse. Ah, então como é que eu vou propor que aquilo é CO2? Eu tenho que olhar para as características que eu conheço do CO2. Primeira característica, ele é um óxido ácido. Então eu posso borbulhar. Então, ó, teste para CO2. Teste para CO2. Borbulhar numa solução de indicador. Numa solução de indicador. Por exemplo, ela citou o azul de metileno. Eu citaria a fenolftaleína, tá? Por exemplo, como que você pode provar que o CO2 que está saindo é CO2? Você pega uma solução alcalina, uma solução que tem hidróxido de sódio, uma solução levemente alcalina e coloca a fenolftaleína. Ela vai ficar vermelha. Se você borbulhar um gás de caráter ácido dentro dessa solução, ela vai começar a ficar neutra. Aí você muda de cor, tá? Isso acontece com qualquer tipo de indicador, tá, gente? Eu estou usando a fenolftalina porque nem todo mundo lembra do azul de metileno, tem uma série de outros. Então, ó, borbulhar numa solução de indicador levemente alcalina, e observar a mudança de cor. E observar a mudança de cor.
de cor. Outro teste. Mais um. Como é que é? Desculpa, fala de novo. Ah, aí, pronto. Aproxima isso daí de uma chama. A reação está liberando gás, não tá? Lembra que a gente falou, não sei se vocês vão lembrar disso, mas na semana passada a gente estava discutindo sobre inox do carbono e os caralho, e eu falei que o carbono do CO2 ele já estava máximo oxidado. O CO2 é um gás que não pega fogo. Se você, por exemplo, pegar uma chama de vela e colocar ela numa atmosfera que tem CO2, ela apaga, porque ela expulsa o oxigênio. Então, ó, um outro teste. Aproximar o gás de uma chama. Aproximar o gás liberado de uma chama. E observar que a mesma se apaga. Oi, é que na verdade, assim, como é um teste rápido, você teria que ter um pHmetro para fazer isso. Então, por exemplo, geralmente a questão ela não vai entrar nessa linha. Tipo, utilizando um pHmetro, proponha um teste. Que ele já está me dando na cara. Ele vai falar assim, ó, que medida eu poderia utilizar prática para poder provar que esse cara é o CO2? Então, quando você usa isso aqui, ó, você já estava falando do pH, tá? Porque só tomar cuidado que tem uma diferença entre você medir pH e dizer que uma coisa é ácida. São coisas diferentes, tá? Você está falando que uma coisa é ácida, você não está especificando qual é a concentração de H+. Quando eu falo em medir pH, eu já estou falando de uma coisa mais precisa, tá? E aí é o seguinte, o fato de você medir o pH 5, 4, 3, 2 vai depender da quantidade de gás que você liberou, tá? A qualitativa, a coisa qualitativa. É porque aí a coisa é a seguinte, ele pode te falar assim, calcule o pH de uma solução zero tananã de ácido clorídrico. Aí é outra história, tá? Mas aqui é mais prático, tá bom? Beleza? Ahn, aí uma dica, tá, gente? Qualquer ácido serve. Não precisa ser o ácido clorídrico. Qualquer carbonato serve. Não precisa ser o carbonato de cálcio, tá bom? Então, esse H+, ele pode vir de qualquer ácido, e isso aqui pode ser qualquer carbonato. Então, ó, daqui eu vou escrever uma conclusão. Como esse caso é um caso muito famoso, a gente pode transformar isso aqui em uma conclusão. Carbonatos são sais sensíveis ao ataque de ácidos. Sabe uma ponte que você pode usar para não esquecer esse assunto? Talvez você lembre disso. Em algum momento, eu me lembro que quando eu estudava aqui esse negócio de meio ambiente, o professor sempre falava que da chuva ácida que destruía a estátua de mármore. Chuva ácida destrói mármore. Chuva ácida destrói mármore. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, ó. Ácidos atacando carbonatos, tá? O mármore em específico é o carbonato de cálcio, mas não precisa ser qualquer, pode ser qualquer carbonato, tá bom? Oi. Sim, sim. Mas por que você está perguntando isso? Com sulfuroso? Não, ai, cuidado, peraí. É que aí tem uma questão que você está confundindo. Isso
diferente disso. E esse ácido aqui, ó, ele não é instável. Ele não vira CO2, água e SO2. Não, não, tá? Beleza? Acho que do carbonato já foi. Agora vamos falar um pouco desse outro caso, ó. Hidróxido de amônio, tá? O hidróxido de amônio, pessoal, é uma base forte, porém instável. Deixa eu ver aqui. Tá, outro caso. Quando é que você vai perceber ah, as coisas são muito parecidas, tá? No caso do CO2, né, da liberação do CO2, o gancho para ficar esperto nisso aqui é carbonato reagindo com ácido, né? Aqui a história é mais ou menos parecida. Eu vou ter um sal de amônio, qualquer sal de amônio, aqui eu estou usando cloreto de amônio, que vai reagir com uma base. Pronto. Ó. Tenta estabelecer uma comparação entre os dois casos, porque vocês vão perceber a semelhança. Aqui, ó, o ânion do sal, oh meu Deus, vai reagir com H+, para formar um ácido instável. Aqui é tudo o contrário, ó. Aqui vai acontecer o quê? O Na com o Cl vai formar eletrólito forte. Então, se a reação estiver acontecendo na água, isso aqui vai ficar dissociado, ó. Alô? Isso aqui vai ficar dissociado, ó. Ali. Aí vai acontecer a formação da base. A hora que o amônio encontra o OH, no momento que os dois encontram, a base é forte, eles deveriam se dissociar. Só que no momento que eles se encontram, eles dão a origem ao composto que é instável, o NH4OH, tá? E o NH4OH se decompõe, adivinha no quê? Num gás também, só que aqui é amônia e água. E água, tá? Aqui eu produzo gás carbônico e água, originando da decomposição do ácido, e aqui eu produzo amônia e água, que são, na verdade, os produtos da decomposição do NH4OH. Tá? Uma diferença, Vixe. Uma diferença organoléptica. Aqui tem cheiro, ó. Estão sentindo cheiro? Do quê? Não? De amoníaco. De amoníaco. Amoníaco, tá? Esses produtos tipo pinho-sol, tá? Aquele cheiro característico de amônia que entra no nariz. O CO2 não, né? O CO2 é um gás inodoro, tá? Aqui não tem efervescência. Mas isso é só um detalhe. Por que que não tem efervescência? Porque essa reação é mais lenta, tá? Ali é bem rápido, então a efervescência ocorre. Mas ocorre liberação de gás também, tá? Aí, de novo, mesma ladainha. Quem é ou quem são os íons espectadores? Os íons espectadores são o Na+, proveniente da base, e o cloreto, proveniente do sal. Tá bom? Quem são os íons que efetivamente participaram do processo? O cátion, amônio, com o OH da base. Oi, mas eu represento eles dissociados. Aqui, ó.
Uhum. E isso já é o suficiente para dizer que ele está dissociado. Porque você teria outra opção, mas a gente não usa, até por uma questão prática. Você teria a seguinte opção, quer ver, ó? Olha como eu estou escrevendo, ó. Peraí. Aqui, ó. Esse aqui é o jeito mais certo de escrever a reação, mas é o mais chato. O negócio está dissociado? Escreve dissociado. Aí você entende por que que essa porra é íon espectador. Ó, o Cl- não tá Cl- aqui, Cl- aqui? Corta. O Na+, não tá Na+ aqui, não tá Na+ aqui? Corta. O que que sobra? Tá? Então eu posso escrever dissociado, mas não é comum. O fato de você escrever aqui já está entregando isso, tá? Exatamente. Ele forma o sal, só que ele forma o sal dissolvido, não precipitado. Por exemplo, porque foi o primeiro caso que a gente colocou aqui na lousa. Lembra que no primeiro caso, para eu tirar aquele sal que estava dissolvido, eu filtrava? É o mesmo caso. Então, você pode dizer que lá dentro tem NaCl? Pode. Você pode dizer que lá dentro tem NaCl, desde que você faça essa ressalva, ele está dissociado. Quando você fizer a destilação simples ou a evaporação, esse sal vai estar lá dentro, tá? Ele fica como um resíduo do processo, tá? O outro, como era instável, acabou indo embora, tá? Amônio. Tudo bem, gente? Aí, para a gente fazer mais ou menos parecido com aquela outra, como é que eu posso provar que esse gás é amônia? Cheira, então ele tem um odor característico. Agora, se eu não puder cheirar, se eu precisar provar a partir de uma característica química, prova que ele é básico. Amônia é base, gente. Como que eu poderia provar isso? Detecção da amônia. Detecção da amônia. Gente, a amônia, ela tem um caráter básico. Então, se você borbulhá-la, se você borbulhá-la numa solução aquosa contendo indicador ácido base, ela vai ficar alcalina. Então, ó, borbulhar, borbulhar o gás em água mais indicador, observando a alteração da cor. Observando, observando a mudança de cor. Percebam que mesmo a gente trabalhando com reações que teoricamente não são ácido-base, a gente acaba tendo que voltar nessa história do ácido e da base para poder pelo menos detectar alguma coisa. Tá? Eu acho que da amônia, acho que esse é o teste importante mesmo para ela. Além do cheiro característico dela, né? Tudo bem até aqui? Então, ó, a gente viu exemplos de precipitações, exemplos de compostos instáveis. Agora a gente falta falar dos voláteis, porque foi o que eu falei para vocês. Ser volátil e ser instável não é a mesma coisa. No caso dos compostos voláteis, eles se formam, mas pelo fato das interações moleculares serem baixas, eles acabam desprendendo na forma de gás, tá? Então vamos para esses exemplos agora de composto volátil. Formação de voláteis.
Que tipo de composto a gente espera que seja volátil? Vamos tentar descobrir aqui, juntos. Primeiro, primeira informação, gente. Reação de dupla troca acontece com ácido, base e sal, ok? Vocês podem perceber que dentro do nosso universo, a gente está sempre explorando essas três situações. O que eu sei sobre ácidos, bases e sais? Primeiro, os sais e as bases são iônicos. Se um sal é iônico, se uma base é iônica, significa que volátil ele não é. Composto iônico é tudo sólido. Você viu o sal que evapora? Então, quando eu falo de composto volátil, eu estou falando de quem? Ácidos. Alguns ácidos fracos. A gente está falando, por exemplo, do H2S, tá? Vê como ele tem uma combinação perfeita para ser volátil. Ele é fraco, ou seja, o H+, ele gruda no enxofre e não solta mais. E além disso, é uma molécula pequena com interação molecular fraca. Coitada da molécula, nem ponte de hidrogênio tem. Então, quando se forma ácidos como esses, por exemplo, moléculas muito pequenininhas e que são fracos, né? O H+, junta com o sulfeto e ó, evapora, tá? Outro ácido que é relativamente fácil de você produzir é esse aqui, ó, o HCN. O HCN é um ácido também relativamente fraco, bem fraco e volátil, tá? Eu vou colocar esses dois que são os mais famosos. Esse aqui tem odor de ovo podre. Muitas vezes isso é colocado no exercício para dar uma dica, tá? E esse aqui é extremamente venenoso, o ácido cianídrico, tóxico, tá? Por causa do cianeto. Então essas reações elas vão liberar gases também, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, cianeto de potássio, que é conhecido como cianureto, né? O tal do veneno, cianeto de potássio. E eu vou reagir com ácido fosfórico, tá? Só para não fazer com ácido clorídrico de novo. Então, quando a gente está treinado no assunto, né? Esse assunto ele já está meio que na tua cabeça, você já sabe que misturar cianeto com ácido vai dar merda. Por que que misturar cianeto com ácido vai dar merda? Porque justamente a combinação do cianeto com qualquer ácido, não precisa ser o ácido fosfórico, vai fazer com que o íon H+ se una ao íon cianeto. Quando o íon H+ se unir ao cianeto, ele vai dar origem a um ácido fraco, que não dissocia. E além disso, ele é volátil. Então, daqui eu formo HCN, HCN, tá? Depois você faz o balanceamento. Junto com, aí, ó, cuidado na hora de montar o sal, tá, gente? O potássio aqui, ó, ele tem que inox. NOx mais um, né? E o fosfato vem com 3, né? Menos 3, por causa do H+. Então vai ficar K3PO4. Observa que nesse caso, ó, diferentemente do caso do ácido carbônico, eu não coloquei aquele colchetinho. Eu já coloquei a molécula inteira e com o gás ali do lado, porque ele é estável. O problema dele é que ele é volátil, tá? E esse aqui, ó, gente, é um composto que tem potássio na fórmula, não é? Os sais que têm potássio na fórmula são solúveis em água. Então, esse aqui é um eletrólito forte, tá? Fazendo o balanceamento, como que fica?
Põe um 3 aqui, né? Isso, põe um 3 aqui, ó. Um A1 e um 3 no HCN. Boa, beleza. Isso mesmo. Quem são os espectadores? Topácio ou potássio e o fosfato. Reação iônica. Quem reagiu? Reagiu H+, mais Cn- para formar HCN. Raposo. Tudo bem? Ok. Onde que é gasoso? Ah, aqui. Aqui. Verdade. Tá bom? Vamos montar nossa tabela de eletrólitos? Vamos montar nossa tabela de eletrólitos, gente. Essa tabela aqui é a tabela que a gente usa para tomar essas decisões que são mais chatas, caso o exercício nos exija, tá? Ah, eu preciso saber se o eletrólito é precipitado, preciso saber quem está precipitado ou quem está dissolvido na água, tá? Eu vou colocar então essa tabela. Vamos colocar aqui, tabela de eletrólitos. Oi, não tenho, não, não. Testar por força é só por condutividade. Mas esse aqui você não tem como testar ele por condutividade porque ele está gasoso, né? Esse aqui não tem como testar, ele não vai pedir isso não, até porque é tóxico, né? Então assim, gente, para a gente encerrar essa parte de dupla troca, vem a parte que eu acho que é a mais chata, que são as informações que você tem que ter previamente, caso o exercício te exija saber se o eletrólito precipita, se não precipita, enfim, tá? Qual que é a parte chata da história, gente? Essa tabela ela é muito grande, porque ela envolve todo quanto é tipo de eletrólito. Nós vamos dar uma resumida na tabela, beleza? Segunda informação importante. A gente vai fazer a tabela da seguinte maneira. A gente vai pegar um íon, por exemplo, né? Eu vou começar com o íon OH, OH-. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou listar na tabela qual é o comportamento dos eletrólitos que têm OH. Quando eu falo de comportamento, eu estou falando assim, ele é forte ou fraco, ok? Caso haja exceções, e é aqui que a coisa pega, a gente escreve as exceções aqui, ok? Vou exemplificar com OH porque fica fácil vocês entenderem. Quando a gente fala em eletrólito que tem OH, eu estou falando de base, bases. Qual é o comportamento geral de bases? Quando eu penso em bases, eu penso em compostos pouco solúveis. São eletrólitos fracos. Eu vou colocar pouco solúvel, tá? Se eu estou falando que são pouco solúveis, pessoal, significa que isso aqui tem tendência a formar precipitado. Quais são as bases que fogem desta situação? As bases da família 1A, cálcio e bário.
Então, bases são compostos pouco solúveis, com exceção da família 1A, a base do cálcio e a base do bário, tá? Se você tem mais informações na tabela que eu estou te dando, não tem problema. Eu estou te dando o mínimo que você precisa, tá? Mais do que isso, eu já acho que é exceção. Eu colocaria só um A aqui também, mas tudo bem. Beleza. Aí, além do H, vamos começar com os outros íons. Os nitratos, NO3. Nitratos de família 1A, nitratos de família 2A, nitratos de magnésio, nitrato de ferro, tá? Esses são solúveis, sem exceção. Então, o que isso quer dizer na prática? Se uma reação formou precipitado, nitrato não é. Nitrato não precipita com nada, nenhum cátion, tá? Então, sempre que aparecer nitrato de não sei o que lá, pum, aquoso. Nitrato de não sei o que lá, pum, aquoso, tá? Bom, aí vamos para o terceiro grupo de íons. Cloretos, brometos e iodetos. O que esses íons têm em comum, pessoal? Cloretos, brometos e iodetos. É tudo família 7A. Sabe como que a gente chama íon da 7A? Aleto. Aleto, de halogênio. Aleto, ó, aleto, 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 aleto. Então, os aletos, tá? Cloretos, brometos e iodetos, gente, o comportamento geral deles é dissolver na água. São solúveis. Mas existem algumas exceções, geralmente de metal pesado. Eu vou colocar aqui o cloreto de prata, ou o brometo de prata, ou o iodeto de prata. O de chumbo e o de mercúrio, tá? Destaque para esses dois aqui, ó. Não sei por que os exercícios volta e meia aparecem com esses caras aqui precipitando. Cloreto de prata, cloreto de chumbo, brometo de prata, brometo de chumbo, iodeto de prata, iodeto de chumbo, tá? Os de prata geralmente são brancos e os de chumbo geralmente são amarelos, tá? Outro íon famoso, sulfatos e carbonatos. Eu vou colocar os dois no mesmo grupo, tá? Sulfatos e carbonatos. A maioria desses compostos, pessoal, é insolúvel ou pouco solúvel. Portanto, tem tendência a precipitar. Pouco solúveis. Tá? Quais são as exceções dos compostos que não são pouco solúveis, mesmo sendo nitratos e carbonatos? Família 1A. Família 1A. Então, por exemplo, o sulfato de bário é pouco solúvel, mas o sulfato de sódio é solúvel. Entenderam? O sulfato de chumbo é pouco solúvel, mas o sulfato de lítio é solúvel. Então, nessa linha. Tá? Ahn, eu poderia colocar também, gente, nessa mesma leva aí, e foda-se, o fosfato, tá? Põe fosfato aí também, tá? Beleza? Tá aí. Acho que com essa lista vocês já se viram pra caramba com o exercício, tá? Ai, professor, mas você não vai falar de nitrito, sulfito? Não, não. Para. Tem sulfeto, tá? Agora, só pra gente terminar, pra não deixar sem falar, eu vou colocar uma OBS para os ácidos. Os ácidos, pessoal, eles não entram aqui porque a gente não discute solubilidade ou não. A questão do ácido é se ele é forte ou fraco, tá? Se ele é forte ou se ele é fraco. Ácidos fortes e fracos. Vamos colocar só os importantes, tá, gente? Da lista de hidrácidos, daqueles 6 hidrácidos,
Eu vou destacar aqui o cloro, o bromo e o iodo, tá? Esses três aqui são fortes. E da dioxiácidos, quem que eu posso destacar como forte? Vamos fazer uma gambiarra aqui, ó, para os ácidos que têm oxigênio. Qual que é a gambiarra? Dá uma olhada aqui, todo mundo, ó. Isso aqui é um ácido que tem oxigênio. Para eu chamá-lo de forte, essa conta aqui, ó, y menos x, tem que dar pelo menos quanto? 2. Tá bom? Aquele macetinho famoso. Ó. Então eu escrevi assim, ó. Para ácidos que têm oxigênio, se a conta y menos x for maior ou igual a 2, tipo ácido sulfúrico, ácido nítrico, aí você considera o ácido como forte, tá? Beleza? De ácidos fracos, quem que eu ponho aqui? O HCN, bonitão, o H2S, o H2CO3 e qualquer outro ácido cuja soma dê menor que 2, tá? Os casos que. Eu juro por Deus isso, tá, gente? Eu juro por Deus. Os casos que aparecem em exercício são sempre relacionados a esses íons aqui. Vocês vão, depois, quando vocês pegarem esse exercício para fazer, vocês vão perceber que sempre aparece cloreto, sempre aparece carbonato, sempre aparece sulfato, sempre aparece cianeto, sulfeto. São sempre os mesmos casos. De tal maneira que se você souber só isso aqui, tá ótimo, tá? Tá bom demais. Beleza? Eu queria encerrar a aula. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 10 minutos. Eu vou encerrar a aula com um probleminha. Eu vou montar um probleminha. A gente faz isso na semana que vem, tá? Isso é pra vocês pensarem em casa. Ele vai misturar isso com estequiometria, tá? Vai ser isso com estequiometria e soluções. E a gente pode usar ele como mote para começar a aula da semana que vem desse assunto. Vamos lá. Exercício. O exercício é o seguinte. A gente vai fazer uma experiência no laboratório, tá? Na experiência, eu vou usar 200 ml de uma solução 0,1 molar de K. Espera aí. Fudeu, não fudeu. Vamos lá. De HNO3. Tá bom? A segunda solução, ela é de 100 ml de uma solução 0,2 molar de BaCO3. Ok? Então, eu misturei 200 ml de uma solução 0,1 molar de HNO3 com 100 ml de uma solução 0,2 molar de BaCO3, carbonato de bário. Ok? E aí a gente vai responder algumas perguntas na semana que vem. Perguntas. Equação. B. Volume de CO2 nas CNTP. E 3. Massa do produto obtido após destilação.
Então a história é a seguinte, ó, a gente vai misturar duas soluções. Uma de ácido nítrico, outra com carbonato de bário. Aí a gente vai ter que escrever isso na semana que vem, tá? A gente vai escrever a equação completa. Vamos calcular quanto de gás eu produzi na CNTP. Então, já sabe que aqui o 1 mol vai valer 22,4. E qual é a massa do produto obtido após a destilação? Porque se vocês pararem para pensar um pouquinho sobre tudo que a gente discutiu hoje, nessa reação aqui eu vou ter um produto dissolvido lá dentro. Quem que é o produto que está dissolvido depois que eu misturar os dois? Não? Nitrato de bário. Isso aqui vai reagir, ó. Aqui vai formar o CO2 e aqui vai formar o nitrato de bário. Então a gente vai descobrir, vou tentar descobrir duas coisas. Quanto de gás eu produzi depois da equação e quanto de nitrato de bário eu tenho lá dentro, tá? A gente vai misturar toda a parte de dupla troca com estequiometria. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso, tá? Na próxima aula da segunda-feira a gente começa fazendo isso e já entra na parte de simples troca, que é um outro tipo de reação, tá bom? Então é isso. Voltamos aí em 30 minutos. Nossa, meu nariz está gelado.